Segunda Reis 18, de 1 a 7. Segunda Reis 18, de 1 a 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares de idolatria, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Senhor Deus, eterno glorioso Pai, louvamos e agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que entra no nosso coração, que transforma o nosso ser, pois a palavra nunca volta vazia. Coloca, Senhor, no coração de cada um aqui presente, que esse culto seja prestado a Ti, Deus Pai Criador, Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Deus Salvador, Teu Santo Espírito, o nosso Deus Consolador. Louvamos, Senhor, e Te agradecemos pela bênção que é estarmos prestando esse culto a Ti. É no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que eu oro e agradeço. Amém. Ezequias tem uma das mais bonitas histórias da Bíblia. Nós acabamos de ler, nesse trecho de 2 Reis, que ele era um rei diferente. Ele foi um rei abençoado porque ele seguiu fielmente a Deus. Seguiu os mandamentos de Moisés. Ele foi um rei piedoso. Ele foi um rei justo, sempre debaixo da misericórdia de Deus, sempre orou em tudo que fez. Sempre orou em tudo que fez. Uma das batalhas, quando tudo parecia estar perdido, que o rei da Assíria ia invadir toda a região de Jerusalém, e eles tinham cerca de 1.000 homens, enquanto que o rei da Assíria tinha 200.000 homens. 200.000. Irmãos, é como se fosse a cidade de Presidente Prudente, só de soldado em volta de Jerusalém.
200.000 contra 1.000 de Ezequias. Era muito desproporcional. Então estava claro quem ia ganhar e quem ia perder. O rei da Assíria chegou a chamar o povo judeu de dó deles e falou: ó, estou com dó de matar vocês. Vocês se rendam e eu não mato ninguém. Pego o ouro, pego as coisas de valor e vou embora. Eles olharam para Ezequias. Ezequias falou: não, vamos ficar firme em oração. Deus é que vai fazer a obra. Vamos ficar firme. E daí? Naquela noite, 185.000 soldados foram mortos pelo anjo do Senhor. 185.000 soldados. O rei da Síria acordou de manhã e viu que a tropa dele, toda destruída ao fio da espada. Toda. No poder da oração de Ezequias. Este era o reinado de Ezequias. Este é o reino de quem teme a Deus, de quem segue ao Senhor, de quem segue a palavra à risca. Nós vamos ver um dos momentos mais interessantes da palavra. Certa vez, Ezequias adoeceu e recebeu a visita do profeta Isaías. Isaías pintou lá. E Isaías era um cara muito sincero, muito franco, de pouca palavra e na bucha. Falava, virava as costas e saía. Porque ele sabia que ele recebia aquelas palavras de Deus. Se ele fosse transformar em diálogo mais suave, ele ia acabar distorcendo a palavra de Deus. E ele era fiel à palavra de Deus. Então ele chegou para Ezequias e disse assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que baque, hein? O camarada chega na casa do outro: põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Ezequias ficou branco. Ficou sem pernas. Tremendo. Logo após receber esse aviso, Ezequias fez uma oração, na qual colocou diante de Deus a sua vida. Ezequias não esperneou. Ezequias não lamentou. Ezequias não ficou fazendo drama, como é comum quando nós recebemos uma mensagem desse porte. Primeira coisa que a gente faz é contestar a Deus. Ah, meu Deus, por que comigo? Só eu. Ai, meu Deus, não podia acontecer isso, logo agora. E assim a gente vai com o nosso drama. Ezequias sentiu o impacto da palavra de Isaías, mas ficou firme, firme na fé, firme na oração. E então, virou Ezequias o rosto para a parede, ele se virou para a parede, e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto nos teus olhos. E virado para a parede, chorou muito. Chorou muitíssimo, diz a Bíblia. Veja que a oração dele não foi agressiva. Ele não contestou a Deus. Ele só colocou a vida dele nas mãos do Senhor. Falou: olha, eu sempre tenho obedecido e tudo que eu faço
eu oro a Ti, meu Deus. Eu peço antes a Tua orientação. E agora eu, nessa agonia aqui, peço-Te que reconheça todo esse meu passado. Ele não blasfemou contra Deus. O Senhor, com suas palavras, ouviu e colocou-se na condição de um pecador, dependente de Deus, e pediu por misericórdia. Presenciando tudo isso, Deus deu uma ordem para Isaías. Isaías, vem cá. Você vai voltar lá no Ezequias. Mas como, Senhor? Eu acabei de vir de lá. Você vai voltar lá e vai falar o que eu vou mandar. Isaías, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para servi-lo. Virou as costas e voltou lá no rei Ezequias. E falou para ele. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, que assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei em teus dias 15 anos. Acrescentarei em teus dias 15 anos. Olha como Deus é maravilhoso. Acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. Ou seja, curou ele daquela enfermidade mortal e mudou a história da vida daquele homem. E não foram qualquer 15 anos. Foram 15 anos com bênção e proteção de Deus sobre ele e o povo. Porque Deus continua falando: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, que era Jerusalém. Agora, o que fez com que Deus mudasse a sentença dada a Ezequias? Vamos pensar um pouco. O que levou Deus a mudar de opinião? Teria sido o choro de Ezequias? O que os irmãos acham? Eu acho que não. Porque Deus conhece o humano. Ele sabe que a gente é meio melodramático. Ele sabe que nós temos até uma ciência chamada cenografia, onde os atores aprendem a chorar, a rir, numa boa, dramatizando uma cena, transformando uma cena. Qualquer um poderia chorar, e aquele choro iria tocar o coração de Deus? Não. Por que não? Porque o que tocou o coração de Deus foi a vida reta que Ezequias tinha. Foi a vida ligada nos mandamentos de Deus. Foi a vida de um rei bondoso. Foi a vida de um reinado sustentado pela oração. Deus não poderia deixar de ouvir Ezequias. E cumpriu assim, então, o mando de Deus. Isaías voltou lá, falou para Ezequias: ó, Ezequias, eu vim aqui ainda há pouco, falei que você ia morrer, mas agora Deus mandou eu voltar aqui e falar que você não vai mais morrer. Que Ele vai ter misericórdia de ti, pela tua vida, por tudo que você fez até hoje, por quem você foi, pela maneira com que você usou o poder e a graça de Deus, e te concedeu mais 15 anos. E a Bíblia fala que Ezequias, então, governou por mais 29 anos, até 54 anos. E ele era tão íntimo de Deus,
que Deus falou para ele o dia que ele ia morrer. E ele aceitou numa boa, com muita oração, sempre. É importante que a gente coloque isso no nosso coração. A gente às vezes ora, a gente faz orações, mas a nossa oração tem que ser sincera. Não é pedir com palavras poéticas, não é fazer poesia e falar bonito, discursar maravilhosamente. Sim, se pudermos ser assim, tudo bem, nada contra. Mas o que Deus ouve mesmo é o teu coração. O que Deus ouve mesmo é a tua sinceridade. É o que vem de dentro de você para fora. É isso que motiva Deus a ouvir a tua oração. Então, a gente não pode fazer oração mentirosa. Mentir para Deus não tem valor, não cabe. É impossível que você faça isso, porque antes da tua boca falar, já leu o teu coração. Antes da tua boca mexer, articular, produzir palavras, ele já leu o teu coração, ele já sabe tudo o que você está ali fazendo. Oração é muito séria, porque oração tem que ser sincera, tem que vir do coração. E tudo que você pede em oração, no nome de Jesus, é garantido, de acordo com o plano de Deus. Lembre-se, a gente tem que pedir coisas segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa. Às vezes a gente pede coisas, e depois fica meio que assim, esquisito. Deus não me ouve. Mas espera aí, eu estou pedindo segundo a vontade dele ou segundo a minha? Eu estou querendo que seja feita a vontade de Deus ou seja feita a vontade minha? A gente tem que parar e refletir. Um outro ponto muito interessante desse trecho da palavra. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Deus falou para Ezequias. Certamente que Deus se referia à maneira com que ele preparou o reino e preparar alguém para sucedê-lo. Porque um reinado tem uma sequência, tem uma dinastia. E se Deus fizesse essa pergunta para nós? E se Deus falasse para nós e para o nosso coração? Põe tua casa em ordem. Nos dias de hoje, isso é muito importante. Porque nós vemos e assistimos, às vezes, de camarote, a família sendo destruída. Conceitos e preceitos que a mídia quer colocar dentro da nossa casa. Quer fazer a gente engolir goela abaixo. E nossos filhos, para não ficar diferente dos amigos, a gente acaba deixando, o que é um erro. Porque como é bom essa diferença, como é bom ser diferente do ímpio. Por que você tem medo de criar teu filho e dele se tornar diferente? Diferente do quê? Diferente do poder de Deus? Você acha que é melhor então ele parecido com o mundo? Ah, mas lá na escolinha, só ele é crente.
Graças a Deus, só ele é crente, tem um. Graças a Deus tem um. Glória a Deus que tem um. Nós somos em Dracena 92 médicos na lista de membros do corpo clínico. Eu, o Job, o Taléu, somos crentes. 89 não são. O Dr. Arnon também, né? Quem mais? Ah, o Fernando Luiz, isso mesmo. Angélica Manzano. Mas você vê como nós somos minoria. E daí? E daí? Qual foi o problema? Algum dia nós fomos melhor ou pior que alguém? Nossos filhos, a gente precisa pensar, quem está cuidando deles? Quem está cuidando de nossos filhos? É a babá? Filho precisa de pai e de mãe. Teu filho tem pai e tem mãe? Ah, mas eu trabalho muito, eu tenho pouco tempo, meu dia é tão corrido, é uma coisa impressionante, eu não tenho tempo para filho. Sinto muito se você pensa assim. Porque filho precisa de família. Um país é feito de estados. Vários estados compõem o país. Um estado é composto de várias cidades. Várias cidades compõem o estado. E as cidades são compostas de quê? De famílias, de casas que representa cada casa uma família. Então nós somos uma célula da nação. Nós somos uma partícula do país. Esses filhos que nós estamos criando serão os brasileiros daqui a pouco, que estarão ocupando os cargos, que estarão na política, que estarão no comércio, que estarão nos hospitais, servindo a Deus, que de toda forma, com o talento e com o dom dado por Deus, vai estar servindo a comunidade. Não existe ninguém que não tenha dom nenhum. Uns dons para isso, outros dons para aquilo, mas todo mundo tem dom. Nossos filhos vão servir a Deus por um dom. O que não pode? Não pode deixá-los. Filho, se a gente deixa, o mundo pega. E aí? Vai deixar ou vai pegar? Então, nós temos que ser firmes. A programação da televisão não é para os nossos filhos. Ali não tem coisa que instrua uma vida boa. Ali prega o adultério, todo mundo transa com todo mundo. Ali prega o homossexualismo sem preconceito, que nós também não temos preconceito, mas nós sabemos que contraria a vontade de Deus. Mas quem há de julgar é Deus, não somos nós. Não somos julgadores, somos péssimos quando tentamos fazer julgamento de alguma coisa. Mas, segundo a palavra, não é para ser assim. Não deveria que fosse assim. Deus há de julgar no momento certo. Esta incumbência não é nossa. Mas a televisão, o rádio, a mídia, fala coisas e coloca coisas dentro da nossa casa, que insulta e ensina que aquela vida é que é normal.
eu prefiro pensar que normal é ser crente, que normal é vir na igreja, que normal é seguir a Jesus. Não é fácil seguir a Jesus num mundo onde somos minoria. É difícil, não é mole, mas a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser firme, porque eu estou aqui para agradar a Deus ou agradar o povão? Eu vim aqui para quê? Para agradar a Deus ou ao povão? O que importa ao meu coração? Que Deus esteja satisfeito comigo ou que o amigo de trabalho esteja satisfeito comigo? Vamos refletir, irmãos. Nós precisamos dessa reflexão. O mundo é de drogas. Cada vez mais a droga penetra, infiltra. Eu fui numa palestra sobre drogas na escola, que uma senhora levanta e diz o seguinte: dá licença, deixa eu falar uma coisa. Pois não. Pode falar, senhora. Onde já se viu a gente sair pela rua de noite, criança nos bares, bebendo? O que a polícia está fazendo que não leva essas crianças embora? Não leva... Eu falei, dona, dá licença. A criança é filha do guarda. A criança é tua. Você é a mãe, é o pai. Vai buscar teu filho. Cuida dele. Se você não pega, o mundo pega. Arrume a tua casa. Deus fala. Deus é firme. Mandou Isaías falar para Ezequias. Isaías chegou na bucha. Falou, olha aqui, meu filho, você arruma a tua casa. E Ezequias caiu em pranto. Chorou e orou. E mudou a opinião de Deus. Porque Deus reconheceu, ouviu as lágrimas dele. Vamos colocar isso no nosso coração. Vamos arrumar a nossa casa. Quer ver uma coisa? Quem faz culto doméstico aqui, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta igreja tem 6. O culto doméstico, meus irmãos, caríssimos e amados, amigos. Eu não sou pastor. Eu sou um médico e sou pai. O culto doméstico é o alimento que deve chegar primeiro na mesa tua. Antes de você pôr o leite, o café da manhã, as frutas. Antes de tudo, o culto doméstico tem que acontecer. O culto doméstico é quando você, mulher, chama teu marido, senta com os teus filhos, antes dele ir para a escola, lê um versículozinho, não é para ler a Bíblia inteira, cansativamente, perder a hora, chegar atrasado na escola, não é isso, é um versículo apenas, leia, reflita com teu filho, você e teu marido. Filho não tem só mãe, filho tem pai e mãe. Não frustre a sua família de ser um pai ausente. O culto doméstico é essencial. O culto doméstico é necessário. É o alimento da tua família. É o café da manhã da tua mesa. Preste atenção nisso, por favor. A oração é muito, é tudo. Mas o culto doméstico é que faz o laço da família aos pés de Jesus. Ora com teu filho todo dia. Ensina ele. Um dia você ora, um dia ele ora. Um dia você ora, um dia ele ora.
Ah, mãe, não gosto de orar, não quero orar não. Ah, tem vergonha, não quero não. Ensina teu filho. Não precisa poesia, não precisa discursos homéricos. Pode ser aquela oraçãozinha que toda criança faz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amém. Tudo bem, pode ser. Não tem problema. Mas ele reverenciou, glorificou Jesus de uma maneira tão simples e tão infantil, mas agrada a Jesus. Jesus gosta das coisas simples. Jesus ama as crianças, sabe compreender a inocência delas. Então, ora com teu filho, todos os dias. Não perca esse bonde, não perca essa oportunidade. Você precisa, tua família precisa desse alimento. Eu vou contar uma historinha rapidamente, vivida por nós em casa. Logo que eu cheguei a Dracena, médico, e trabalhava muito, e muitos plantões, entrava sexta-feira, saía na terça sem ver o sol, fazia 5 cesarianas por dia, uma loucura, mas a gente é jovem, o corpo aguenta. Chegava em casa, passava uma água no cabelo, escovava o dente, ia para o consultório e queimava o dia inteiro ali. Saía 11 horas, 11h30 da noite. Um dia, eu me achando, né? Eu achando que eu era o tudo. Claro, eu mantinha a minha família, eu dava tudo que eles precisavam, eu era o paizão. Um dia, a professora da escolinha do Silvinho mandou desenhar a família num papel. Ele desenhou a Inês, desenhou a Cristal, desenhou o Daniel. Não tinha o Daniel, né? Desenhou até a cachorrinha que chamava Dama. Até a cachorrinha tinha no desenho. Tal era o requinte de detalhe. Não tinha eu. Não tinha eu. Aquele dia eu chorei. Chorei porque eu enxerguei que minha família estava dando uma coisa que eles precisavam de outra. Eu estava dando um abacaxi na mão deles. E eles precisavam de um pai. A Inês educa muito bem. É uma mulher temente a Deus, muito certinha, mas não é o pai. É a mãe de ouro, mas não é o pai. Seja pai do teu filho, seja pai da tua filha, seja mãe do teu filho, seja mãe da tua filha. Enfrente essa parada, porque uma família é um presente que Deus deu para você na tua mão. Toma, é teu, é para você ser feliz. Você pegar esse presente e ser pouco causento, você desagrada a Deus. Você precisa enxergar esse detalhe. E Isaías foi na bucha. Vai, arruma a tua casa. Então hoje, nesta noite, vamos refletir em nossos corações. Somos todos iguais. Pai sempre quer o melhor para os filhos. Mas o melhor nunca é a tua ausência. O melhor sempre é a tua presença. O diabo ruge como leão à nossa volta, tentando desfazer e pegar, marcar ponto. Nós
somos de Jesus. Nossa salvação é garantida. Eu não posso perder a alegria da salvação. Eu quero ser feliz com a minha salvação. E de que maneira eu poderia ser feliz se a minha família se deteriorasse? Então, vamos refletir. É muito importante. A família é o presente que Deus te deu. Faça desse presente a tua alegria. A alegria de seguir a Jesus, a alegria de ser diferente. Não tem vergonha de ser crente. Um dia eu assisti uma pregação do Wilson que ele contou uma história de um cara que tinha vergonha de andar com a Bíblia. Ele passava perto dos outros, ele escondia a Bíblia. Irmãos, se Jesus fizesse isso com a gente, no dia da salvação, Jesus põe a mãozinha para trás assim e fala assim: tem vergonha desse aí. Como seria isso? Gente, a gente precisa refletir. É urgente isso na nossa vida. A família está deteriorando. Na cidade de Jundiaí, onde meu irmão é juiz de direito, já existe mais separações do que casamentos nos cartórios. Irmãos, é pesado. Mas Deus nos capacita. Quando Ele te deu uma esposa, quando Ele te deu filhos, Ele te capacitou para ser pai. Vai firme. Não precisa ser doutorado, não precisa ter mestrado em criação e educação, não precisa nada disso. Lá da roça você tem sabedoria. Com a humildade de um agricultor da lavoura, você, com a sua humildade, você tem sabedoria, porque Deus te capacita, o Espírito Santo te capacita. Ele te deu a mulher que você está com ela, Ele te deu a família que você fez, Ele te deu teus filhos, Ele te capacitou para essa função. Reflita nisso. Não despreze o presente que Deus te deu. É a nossa alegria. A dor de ver um filho seguindo caminho de drogas ou qualquer outra desvirtuação é muito triste para pai e mãe. Filho, a gente traz para a igreja. Se não trouxer de pequeno, esquece. De grande ele não vem. Às vezes, diante de um solavanco da vida, com o coração entristecido de dor, ele apaixonadamente ele pode voltar. Às vezes. Seria tão bom que ele viesse pelo amor e não pela dor. Pais, arrume a sua casa. Deus eterno e glorioso, poderoso e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela bênção que é ouvir, ler e estudar a Tua palavra. Ó Deus, esteja com cada família desta igreja, de todas as famílias crentes, de todos que puderem reconhecer a soberania de Jesus. Coloca no coração dessa gente, Senhor. Coloca no coração de nossos parentes, de nossos amigos, de nossos vizinhos, de nossos colegas de trabalho. Coloca no coração dessa gente toda, Senhor.
Ponha o teu Santo Espírito sobre eles. Amoleça esse coração de pedra. Reconheça a soberania de Deus, de Jesus, do Santo Espírito. Em nome de quem eu oro e agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino e oração silenciosa e vamos nos despedir.